Olá, tudo bem? Então, aqui com mais uma palestra, agora falando um pouquinho sobre intercorrência, né, que é muito importante, mais do que saber fazer o procedimento, é consertar algum imprevisto, né? Então, atuar de maneira correta, porque no momento que a gente tem uma intercorrência com a harmonização orofacial, nós temos aí um comprometimento da saúde ou até mesmo da estética do paciente. Então, é muito importante, né, inclusive, que esse contato, essa intercorrência, ela seja consertada logo, certo? Para a gente ter aí o mínimo de intercorrência aí com o nosso paciente, com o nosso resultado também. Apresentando novamente, eu me chamo Jonathan Souza, sou biomédico, patologista clínico e também especialista em estética, em biomedicina estética. Tá? Sou coordenador também da pós-graduação em biomedicina, farmácia e enfermagem estética do IVESP. Sou mestre e doutorando em ciências morfofuncionais pela UFC e também atuo, né, como biomédico esteta na Estúdio Face Fortaleza. Começando agora, né, a falar um pouco sobre as intercorrências. Uma coisa que eu gosto muito de levar em consideração é a tríade, né, que a gente leva em consideração para ter ou não intercorrência. Primeiro pilar importante é o paciente, certo? A gente precisa fazer com que o paciente ele tenha responsabilidade, que o procedimento ele necessita de cuidados, né, onde ele não, a gente vai falar sobre os cuidados que o paciente precisa ter, né, inclusive em responder de forma adequada às alergias, a responder todo o questionário de anamnese. Então, o paciente ele precisa ter essa responsabilidade, tá? E ele também precisa ter paciência caso o procedimento ele gere um pouco de inflamação, né? Então, a gente vai levar isso em consideração também. Outro pilar importante é o produto, certo? O produto que a gente utiliza, ele tem que ser um produto que tenha Anvisa, um produto que seja biocompatível, tá? Para que a gente tenha sucesso na nossa harmonização facial. O produto é algo muito importante, até porque ele vai ficar cerca de 8 meses, um ano no paciente. Então, assim, é uma quantidade de período de muito tempo. Então, é importante que a gente leve em consideração que o produto, ele tem seu grau de importância muito grande. Outro pilar importante é o profissional, certo? O profissional, ele precisa ter capacidade para fazer o procedimento, ele precisa ter segurança, ele não pode usar seus pacientes como cobaia, tá? Até mesmo quando a gente aprende um novo procedimento, é importante que seja bem treinado, né, que a gente tenha aí um conhecimento muito grande para fazer o procedimento, tá? Até mesmo de técnicas, muitas vezes, que a gente tem. O preenchimento, né, a gente pode fazer na face toda. Então, tem profissionais que geralmente não fizeram muita boca, ou não fizeram muito a mandíbula, por exemplo. Então, é importante que toda vez que você for fazer um novo preenchimento em uma nova região do rosto onde você não tem tanta segurança, você obtenha essa segurança, tá? Porque o seu paciente, ele não é um cobaia, você precisa passar a segurança e, como eu falei para vocês, o material ele fica 8 meses no paciente, então a gente precisa levar isso em consideração. Então, o profissional, ele precisa apresentar uma formação, um treinamento, habilidade, responsabilidade e também saúde mental para lidar com as intercorrências. Um ponto importante também é a formação, tá, gente? Assim, com profissional, eu vejo que, não sei na cidade de vocês, mas alguns profissionais, antes de se formar, antes de terminar a pós-graduação, ou até mesmo esteticistas, fisioterapeutas, atuam com preenchimento ou botox, sendo que questões legais não permitem esses profissionais atuarem dessa forma, tá? Não assim, não estou querendo falar para gerar intriga, mas sim para que a gente tenha responsabilidade de atuar de acordo com o que o nosso conselho rege dentro daquele momento, certo? É claro que as leis elas podem mudar no futuro, esses espaços podem ser conquistados, mas até então a gente não tem uma base, né, de formação aí para alguns profissionais. Então é importante que o profissional ele tenha formação e que realmente dentro dessa formação ele tenha a capacidade, a habilidade, né, de trabalhar aí com preenchedores, ok? Paciente, né? Para fazer o procedimento, é importante que se o paciente ele não esteja, a paciente não esteja grávida, não esteja lactante, não seja alérgica a materiais que apresentem rejeição ao ácido hialurônico. Outra coisa importante, gente, é que o paciente que vai fazer o preenchimento, né, com ácido hialurônico, como eu falei para vocês, é o principal material que a gente vai falar hoje na nossa palestra. É importante que o paciente não tenha nenhum outro preenchedor.
Se o paciente, por exemplo, apresentar o PMMA, que é um preenchedor permanente, que ele já aplicou há 10, 20 anos atrás, não é interessante que você coloque o preenchedor no rosto do paciente, certo? Por quê? Porque aquele preenchedor que não é absorvível pelo organismo, ele já está ali há 20 anos no paciente. Então, se de repente a gente coloca outro preenchedor no cenário, a gente corre o risco de gerar um processo inflamatório e até mesmo causar uma rejeição desse material. E a gente sabe que é difícil, não é fácil retirar o PMMA, né, ou até mesmo fios permanentes. Nós não podemos, tá? Somente médicos podem fazer uma cirurgia de retirada do PMMA e de fios permanentes. Então, muito cuidado. É uma pergunta que tem que estar na anamnese, se o paciente já tem algum material preenchedor, certo? Para a gente não alterar esse cenário, essa homeostase que o paciente já conquistou ao longo dos anos, com aquele preenchedor permanente ou com fio permanente. É interessante também que, ao fazer o preenchimento, o paciente não apresente doenças autoimunes, tá? É claro que a gente precisa avaliar cada caso, mas, de uma maneira geral, o paciente ele toma corticóide, ele já é um paciente inflamado, ele é um paciente que enfim, né, que muitas vezes não vai apresentar um bom resultado, pode haver rejeição, certo? Aí, para esses casos, é importante que seja liberado por um médico que já acompanhe esse paciente que apresenta aquela doença autoimune, tudo bem? Então, muito cuidado ao trabalhar com pacientes com doença autoimune. Uma coisa também interessante é que o paciente, no momento do preenchimento, ele não pode estar com nenhuma inflamação e nenhuma infecção, seja local ou sistêmica, certo? O paciente ele precisa estar saudável, ele precisa estar com seu sistema imunológico competente, porque querendo ou não, no preenchimento a gente coloca agulha, cânula e tudo isso vai alterar o ponto de vista imunológico daquele local, daquela região que está sendo preenchida. Então a gente precisa, o paciente precisa estar com saúde, tá? Acho que até é bem óbvio, né? Outro ponto importante que o paciente, durante o procedimento, ele não pode apresentar nenhum distúrbio de comportamento, certo? Porque o paciente ele é impaciente, ele vai se mexer muito, a gente pode ter algum certo erro, né, na prática. Porque é necessário que o paciente ele esteja parado, que ele tenha calma, porque é um procedimento que demora muitas vezes, principalmente quando a gente vai fazer uma harmonização completa, certo? E também a gente precisa, né, estar orientando o paciente, que ele precisa não massagear a região, né, porque a massagem no preenchimento, a gente pode locomover o preenchedor. Então, atenção para quem trabalha e quem não trabalha, tá? Assim, quem trabalha ou quem não trabalha com preenchimento, porque às vezes o paciente vai fazer uma massagem facial com uma esteticista e a esteticista move, tá, esse preenchedor. Então é interessante que você pergunte ao paciente se ele tem preenchedor na região para não massagear com bastante força naquela região, porque o preenchimento ele tem uma certa mobilidade, principalmente quando ele está aplicado recente. Depois que depois de 2 meses, o preenchimento ele já está mais fazendo parte do paciente, ele já até um pouco mais, ele fica um pouco aderido, né? Gera um processo inflamatório que cursa com aderência. Mas, de uma maneira geral, ele ainda tem uma mobilidade, então é importante que a gente não massageie com muita força, porque ele pode ganhar mobilidade. É interessante também que o paciente ele não apresente distúrbio de coagulação. E se apresentar, que seja controlado naquele momento. É até importante que vocês perguntem se o paciente toma algum medicamento, se for AS, por exemplo, porque o paciente ele vai ter uma certa dificuldade de coagulação daquele local, certo? Então, não é interessante que ele apresente distúrbio de coagulação para o preenchimento. Tá? Na hora da anestesia, a gente também tem que levar em consideração um ponto aqui, eu até falando, né? Epilepsia, tá? Porque a lidocaína, gente, um anestésico que rotineiramente a gente pode utilizar para preenchimento, o paciente que tem epilepsia, ele pode ter um pico, mesmo que a epilepsia esteja controlada, utilizando o anestésico lidocaína, a gente pode ter um start aí para o paciente ter uma crise epilética no nosso consultório, né, que é uma condição assim bem difícil, né, da gente ter um controle do paciente. Então, o bom mesmo é a gente evitar, né, fazer uma boa anamnese, tocar na pele do paciente, conhecer o histórico dele para que a gente tenha sucesso no nosso preenchimento. Outra coisa interessante o paciente não tenha ficado doente recente, como eu já havia falado, e também ter usado vacinas, tá, recentes. Tem algumas vacinas aqui que a gente lista, geralmente os pacientes tomam, porque a utilização de vacinas também estimula o sistema imunológico, que acaba debilitando, certo? E a gente precisa que o paciente ele esteja com um sistema imunológico competente para o sucesso no nosso preenchimento.
O produto, como eu havia falado, o produto ele precisa ser regulado pela Anvisa, tá? A Anvisa, ela sempre regulamenta o produto e notifica com a numeração, certo? Então, essa numeração a gente também pode acompanhar no site da Anvisa, saber se o produto realmente, aquela numeração procede, tá? Geralmente, marcas grandes, né, a gente não tem tanto problema, mas é interessante que isso também seja levado em consideração, tá? Fatores físico-químicos, se ele é um gel bifásico ou um gel monofásico, isso também, né, tem que ser levado em consideração, tá? Isso para a questão de reticulosidade, né? Porque assim, o preenchimento com ácido hialurônico, gente, ele, não sei se vocês sabem, mas a gente pode ter diferentes preenchedores, há diferentes graus de que a gente chama de reticulação do material. Essa reticulação do material, na verdade, é a quantidade de moléculas de ácido hialurônico associadas ao crosslink, que vai deixar o gel um pouco mais rígido ou menos rígido. Tá? Então, existe, né, o preenchedor de vários aspectos, é tanto que cada região do rosto, por exemplo, o lábio, ele precisa de um preenchedor mais molinho, certo? Na prática, tá? Em tese, na prática a gente sabe que não é bem assim. Mas a gente não pode deixar o lábio do paciente rígido. Já para a região aqui de zigomático, de mandíbula, que já está próximo mais do osso e a gente quer alterar a questão óssea do paciente, a gente já utiliza uma reticulação mais pesada, né? Um material mais denso. Tá? Aí uma das intercorrências que pode acontecer é na hora da escolha do produto. Um produto que era para ser um produto que não é rígido, um produto mais viscoso, a gente acaba colocando mais rígido. E isso faz com que a gente tenha uma intercorrência. O paciente ele passa a mão e toca. E sente, né, o material. Na boca, por exemplo. Nunca colocar um de alta reticulosidade. Tá? Em tese, tá? Porque existem algumas técnicas que a gente pode estar utilizando de maior reticulosidade, mas o paciente vai ficar com o lábio em algumas regiões mais rígido. Mas é preciso alinhar essa expectativa com o paciente. Tudo bem? Mas, enfim, a intercorrência também está o produto pode ter Anvisa, pode ter todas as características interessantes aí de indicação, de físico-química interessante, mas na hora que você escolhe o material errado, certo? Ou então você vai fazer um contorno de mandíbula e, na verdade, você coloca o do lábio, então não vai nem alterar nada do paciente, tá? Então, isso também é uma intercorrência, né? Isso também é uma dor de cabeça. Então, escolher o material adequado para a região que você quer trabalhar de forma adequada é muito interessante, muito válido, tá? Mas em outro momento a gente pode falar sobre isso, né? Sobre padrões de reticulosidade. Acho que tem até um slide aqui na frente que a gente pode falar sobre isso. Agora, falando do terceiro pilar, né, e um dos mais importantes, é o profissional, tá? O profissional, ele tem que ter um treinamento intenso, né? Ele tem que conhecer a anatomia do paciente, a fisiologia do envelhecimento, a análise facial, a técnica de aplicação e as intercorrências, certo? Aí eu destaco aqui, gente, intercorrência, o profissional ele tem que saber demais, certo? Porque você pode saber da anatomia, pode saber de todo esse processo, mas se você não conseguir lidar com a intercorrência, você pode ter necrose no rosto do paciente, você pode perder seu registro, dor de cabeça. Então, assim, é muito importante que a gente tenha um conhecimento de intercorrência bem fundamentado, né? E a intercorrência, sempre que haver, a gente precisa atuar de forma rápida, como eu já falei no início. Tá? Se o paciente está com indício de necrose, então já trata antes que essa necrose evolua e a gente tenha uma perda considerável daquela região, certo? Então, quanto mais rápido a gente intervir no procedimento, assim, do paciente, melhor, certo? Então, é até interessante que vocês criem o hábito de ligar no dia seguinte, faz o preenchimento, no dia seguinte liga o paciente. Oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que está o preenchedor? Se sentiu alguma coisa? Inflamou? Isso passa uma segurança, o paciente se sente mais abraçado. E você tem assim, você consegue trabalhar por 30 anos tranquilo. Porque às vezes o paciente ele vê que está roxinho, vê que está vermelho e ele acha que é normal. Ele acha que é normal porque colocou a cânula, mas às vezes não é. Então é importante que se ele fala, ai, tá vermelho, tá roxo, manda uma foto, ou então vem aqui no consultório, tá? Porque a gente consegue aí evitar, né, uma grande intercorrência, certo? E no caso do ácido hialurônico, a gente pode utilizar a hialuronidase, que degrada o ácido hialurônico. Tá? Se acontecer um perfil de necrose aí do nosso paciente. Então, né, para evitar, né, esse processo de necrose, a gente precisa entender que a vascularização do paciente é muito grande na face, tá? Falando aí de harmonização facial, certo? Olha a quantidade de vasos que tem, gente. É muito vaso sanguíneo, tá, no nosso paciente. Então,
qualquer grande vaso que você venha a obstruir, a gente pode ter necrose de uma região muito grande do paciente, certo? Eu destaco dois locais, assim, uma artéria e uma veia, que elas são muito consideráveis, né, que a gente precisa levar muito em consideração, é a artéria facial e a veia facial, certo? A veia facial, ela começa aqui nessa região aqui, certo? Próximo aqui da mandíbula e próximo do mento, certo? Nós temos aqui que ela vai começar e ela vai irrigar quase toda aí a questão do rosto do paciente. É claro que é bem menos comum fazer um preenchimento nessa região e com muito material, porque é necessário, muitas vezes, de muito material e ser aplicado muito próximo para que a gente tenha realmente uma obstrução, certo? É pouco comum, né? Tanto que a gente tem mais intercorrência associada a preenchimento na região do nariz, certo? Porque o preenchedor, ele é colocado em alguma dessa região, certo? Ou até mesmo de forma aqui nessa região aqui, né, do dorso do nariz, e ele acaba migrando, ó, e vem aqui para a veia ou então para a artéria facial, e a gente tem aí a obstrução, né, e o sangue não consegue passar 100%, o paciente não vai ter necrose instantânea, mas é como o fluxo diminui, ele vai começar a ter um processo de hipóxia, as células vão começar a ter necrose, aí vai começar, só que isso, gente, é muito rápido, certo? É muito rápido. Às vezes a gente tem que 3 dias já. Um dia já é muita coisa, né, para esse processo de evolução, certo? Geralmente, quando você no dia seguinte já identifica esse padrão, é fácil, né, fazer com que o paciente não venha até a necrose propriamente dita, né, e alterações estéticas que necessitem de cirurgia, tá? Então, cuidado, gente, estudem bastante, né? Olhem essa imagem, procurem um livro de anatomia e estudem sobre os vasos sanguíneos, ok? E também como o preenchedor é aplicado, né? Também a gente tem cânula, tem agulha. Eu acho que tem até um slide que a gente vai falar sobre isso, tá? Que a segurança maior para a aplicação de preenchimento é com a cânula, de fato. Certo? Porque a cânula não tem poder de corte. Isso quando ela tem um calibre maior, certo? Quando ela é uma cânula mais fina, uma cânula de 29G, de 27G, ela já tem uma capacidade maior de corte, sabe? De vasos sanguíneos. Então, muito importante também saber como aplicar a técnica de aplicação. Tudo bem? Além de conhecer, claro, a vasculatura do paciente e acompanhá-lo. Aqui também são a artéria, né? Aqui são as veias e aqui a artéria. Tá? Na prática, você obstruir ou uma artéria ou uma veia, dá no mesmo, tá? Porque você vai comprometer, vai causar uma hipóxia, vai causar um distúrbio hemodinâmico naquela região. Então, muito cuidado, olha a quantidade de veia que nós temos. E eu sempre falo, gente, eu mostro essa imagem e não é para assustar, é para animar vocês ainda mais de trabalhar, porque quando a gente trabalha seguro, a gente tem maior propriedade até mesmo para utilizar mais material, né, enfim, para trabalhar, né, mais, tá, com segurança. Essa imagem, tá, gente, assim, o que eu gosto muito de mostrar, deixa eu até pular aqui, dá pra gente ver melhor. A artéria superosteal é essa artéria que fica aqui próximo aqui da glabela, tá? Que é uma região, gente, onde a gente não deve trabalhar com preenchedor, certo? Não é interessante, porque a gente tem tanto a artéria superosteal quanto também a artéria supraorbital, certo? E a artéria supraorbital, ela irriga, né, aqui a parte do globo ocular, certo? Então, a depender se a gente aplicar preenchimento nessa região, né, da glabela do paciente e comprometer essa artéria, a gente pode ter um comprometimento da visão do paciente. O paciente pode ficar cego, tá? É algo bem comum, porque eu acho que é sabido assim, para todos os profissionais que preenchimento na região de glabela não se faz, apesar de que a gente tem geralmente uma ruga bem grande nessa região, né, um vinco bem grande, mas é interessante que a gente trabalhe com outros protocolos, trabalhe com microagulhamento, com laser, com toxina botulínica, certo? Mas com preenchedor nessa região não é interessante, até porque é uma região que tem osso, né, então o preenchimento junto com o osso ele vai comprimir essa veia, essa artéria, então cuidado em regiões que a gente tem o caráter ósseo, tá? Conheçam direitinho se nesse caráter ósseo a gente pode estar aplicando preenchimento e também a quantidade que a gente deve aplicar de preenchimento por vez. É uma coisa também muito importante se levar em consideração. Então, preenchimento nessa região de glabela, geralmente a gente não aplica. A gente aplica até Skin Buster, né, que é ácido hialurônico, só que sem reticulação. Mas não é interessante trabalhar nessa região com preenchedor, com volumização, certo? Com efeito volumizador. Um ponto importante também para a gente ter um bom procedimento sem apresentar grandes intercorrências é o momento da anestesia, tá?
Anestesia, gente, a gente pode fazer tanto anestesia tópica, uma anestesia, um bloqueio anestésico. Aliás, um bloqueio a gente não pode fazer, tá, gente? Só dentistas. A gente faz um botão anestésico, dentistas e médicos. A gente faz um botão anestésico, onde a gente, no local onde vai ser aplicado a cânula, a gente aplica o anestésico, cria o acesso da cânula com outra agulha e coloca a cânula. Geralmente não dói, tá, gente? Só vai doer realmente no momento da anestesia, certo? Agora, onde muitas vezes a gente vai ter uma dor maior é na região dos lábios, tá? Porque realmente para o preenchimento labial é interessante fazer um bloqueio anestésico, que você vai bloquear todo o nervo do paciente daquela região. Mas você pode fazer um bloqueio na lateral e o que vai doer realmente é a cânula, né, andando aí por esse lado. Aí é interessante, né, que muitas vezes a gente utilize um anestésico com vasoconstritor, muitas vezes, ou sem vasoconstritor, tá? Geralmente, para preenchimento, gente, eu utilizo com vasoconstritor, tá? Que é essa lidocaína, né, com vasoconstritor, que a gente vai ter aí, que essa região, ela não vai ficar muito irrigada, porque quando a gente tem sem vaso, pode haver uma quantidade, né, de extravasamento de sangue para o interstício e o paciente ele fica com hematomas. Nada sério, intercorrência leve, mas o paciente vai ficar demasiado e isso não é interessante, certo? Ele vai precisar utilizar usar uma pomadinha irudoide, caso isso aconteça, tá? Mas é interessante utilizar com vasoconstritor. Sem vasoconstritor, geralmente eu utilizo para a boca, gente, porque com vasoconstritor, a gente tem que se você aplicar no lábio do paciente ou próximo, os lábios, né, ele é muito irrigado. Então, se você colocar, você perde o olhar da boca do paciente, porque ela vai ficar branca, certo? Porque onde não tem sangue, fica branco. Então, cuidado para fazer na boca, tá? Porque você não vai identificar o vermelhão do lábio, você não vai identificar o que é lábio, o que não é, né? Porque fica tudo branquinho, então não é interessante, certo? A gente perde até a sensibilidade de volumização. E o anestésico, gente, é uma pequena quantidade, geralmente 0,1 ml já é interessante por cada botão anestésico, né? Já dá um resultado interessante, tá? Para o efeito anestésico. Aí, assim, esse botão anestésico, a duração dele é muito rápido, tá? Ele rapidamente, a gente consegue que o paciente retorne a sentir naquele local. Então, você tem o preenchimento, geralmente eu faço o botão e coloco o anestésico. E faço o botão e coloco... Aliás, faço o botão anestésico e coloco a cânula. Aí, se eu precisar fazer em outra região, eu vou para outra região. Eu não faço todos os botões que eu preciso no mesmo momento, não. Se eu quero preencher, por exemplo, o zigomático, eu venho, faço o bloqueio no zigomático, aplico a cânula. Quando terminar de preencher essa região, eu faço o botão da mandíbula. Porque tem gente que faz todos os botões logo de uma vez para depois sair com o material. Não acho isso interessante, tá? Porque o paciente ele pode perder a sensibilidade, a não ser que você tenha uma técnica, né, rápida, mas é interessante que seja feito por regiões. A gente também pode trabalhar com anestesia tópica, né, para aliviar a dor do paciente, né? Pode ser uma opção. Agora, o importante é que a anestesia tópica, gente, ela não é rápida, tá? Você precisa deixar o paciente 40 minutos, 30 minutos, para ele sentir o mínimo de dor possível, porque senão o anestésico não vai servir de nada. Então, porque ele é tempo dependente, tá? Quanto mais tempo ele fica no paciente, não tempo demais, né? Não mais que 1 hora, mais efeito a gente vai ter aí do anestésico tópico. Aqui são algumas sugestões, tá, de utilização aí de anestesia tópica. É interessante ver no seu conselho se você pode manipular essa quantidade, a quantidade que geralmente eu uso, certo? Aí aqui, né, eu falei sobre a anamnese, mas não destrinchei sobre ela, tá? Na anamnese, a gente pode perguntar para o paciente, como eu já havia falado, se ele tem alguma doença crônica, se ele utiliza algum medicamento, gestante, se já tem material preenchedor, né, se ele tem alguma alergia, quais são os cuidados diários com a pele, certo? Se ele já fez algum procedimento estético invasivo, se ele fuma, qual a alimentação desse paciente, certo? São perguntas que vocês podem colocar na ficha de avaliação de vocês e com certeza a gente vai conhecer muito o paciente com essas perguntas e outras mais, mas essas são as mais importantes, tá? E claro, né, gente, tocar na pele do paciente, utilizar equipamentos, né, que permitam essa avaliação, certo? É muito importante também, tá? E para o preenchedor, a gente também pode preparar a pele do paciente, você pode
fazer um bioestimulador, porque muitas vezes aquela pele muito envelhecida, muito flácida, ela precisa de uma estimulação de colágeno que o preenchimento talvez não vá dar de forma concreta para essa paciente. Porque uma pele que está muito flácida, uma pele muito pesada, geralmente com preenchimento, ela vai cair mais, vai ficar mais pesada. Então, preparar essa pele com bioestimuladores, com radiofrequência, com microagulhamento, com laser, tudo isso vai ajudar o preenchimento a durar mais tempo e realmente a pele da paciente ficar bem preenchida, né? Bem volumizada de forma interessante. Porque se você pega uma pele flácida, envelhecida, desvitalizada e aplica o preenchimento, a paciente não vai ficar bonita, gente. Não vai. Você precisa cuidar do aspecto, da qualidade da pele para depois dar volume para essa pele, certo? O volume vem por último. Primeiro você revitaliza a pele, depois você volumiza. Bem, é uma indicação. É claro que as pacientes, às vezes, ela quer fazer só, ela quer pagar só o preenchimento, mas é importante fazer com que ela assine um termo para ela se comprometer caso ela não venha gostar do resultado. E claro, né, gente, orientar o paciente com os cuidados pré e pós-tratamento, certo? E também acompanhar o paciente aí por 15 dias, tá? Quando eu falo cuidados pré e pós, é tomar medicamentos, evitar também o ciclo menstrual da mulher, geralmente eu tento evitar, porque a mulher ela fica mais sensível, até questões hormonais mesmo, do humor, tá? Uma coisa interessante também, se falar do cuidado pós, falar, olha, a gente vai ficar um pouquinho inflamado, vai ficar demasiado, pode ficar um pouquinho roxinho, porque isso faz com que a paciente, ela não pense que aquilo seja, como é que eu posso dizer, anormal, tá? Porque às vezes é comum uma pequena inflamação, geralmente a região de lábio fica bem inflamado, e a paciente ela fica desesperada se você não orientar ela. Então, se você falar, olha, pode ficar inflamado, então utilize compressa de gelo, utilize iridoide, utilize uma pomada de corticoide, tudo isso pode ajudar, certo? A ela não apresentar grandes intercorrências e grandes dor de cabeça pra gente, tá? E lembrando, gente, nem tudo é intercorrência, tá? Porque às vezes a gente, intercorrência, eu vou utilizar a hialuronidase. Não é, esperem, se não tiver caráter inflamatório, se não tiver características que antecedem o processo de necrose, deixa essa inflamação ceder, certo? Porque com certeza faz uma massagem, porque às vezes a gente ganha volume, né? Porque outra coisa importante, gente, vou até falar para vocês, é que o ácido hialurônico, ele é uma glicosaminoglicana, certo? E dentro do organismo, qual é a função dele? Realmente nutrir o tecido com água. Toda vez que o ácido hialurônico ele é metabolizado, ele atrai água para a região. Então, muitas vezes, quando a gente coloca o ácido hialurônico do paciente, ele volumiza, porque ele atrai água para a região. Tá? Então, aquela região ela fica preenchida tanto pelo material quanto também por água. Isso é importante porque, às vezes, quando a gente trabalha com preenchimento na calha lacrimal, o paciente ele sente depois. Na hora do consultório, fica tranquilo, o paciente não sente nada. Mas depois que ele volumiza, o material ele começa a aparecer aqui nessa região da calha lacrimal. E isso esteticamente é feio, o paciente fica querendo retirar, certo? Então, na calha lacrimal, menos é mais. Quanto menos você colocar, melhor. Nem que você faça um retoque no futuro, certo? Mas é interessante colocar pouco, certo? E é claro, né, saber se o paciente tem necessidade realmente na calha lacrimal, porque muitas vezes a gente precisa muito mais preencher a região de pré-maxila, né, essa região, para fazer com que o paciente tenha um pouco mais de volume. Tudo bem? Aí assim, gente, o ácido que a gente utiliza no preenchimento, ele é obtido através da biofermentação de Streptococcus, certo? Então, ele é produzido através de bactérias, ok? De fermentação delas. E purificado, claro. Aí o ácido, ele tem uma molécula só, que a gente pode anexar várias moléculas com o crosslink, tá? Que muitas vezes esse crosslink, gente, ele, assim, a gente tem, né, esse crosslink, e ele pode ser alergênico, tá? Porque esse material aqui, esse crosslink, ele já não tem uma compatibilidade com o nosso organismo, tá? Que a gente chama de BBDE, muitas vezes. Então, BBDE é interessante que a gente não, às vezes, tenha um controle com relação ao cuidado da quantidade que a gente utiliza, porque muito BBDE faz com que o paciente apresente alergias ao material, muitas vezes, tá? Então, é importante levar isso em consideração. Tá? E não ultrapassar uma quantidade de, se eu não me engano, de 10, se não me engano, são 15 ml por 3 meses daquele paciente, porque a quantidade de BBDR vai ser muito grande. Tá? Não é nem pelo ácido hialurônico não, porque ele é realmente bem biocompatível.
E, como eu falei para vocês, o ácido hialurônico ele apresenta reticulação, tá? E quanto mais moléculas e quanto mais crosslink ele tiver, mais vai ser concentrado esse material, mais rígido ele vai ser e mais a indicação dele vai ser para regiões realmente de volumização. O ácido que não tem poucas moléculas e não apresenta reticulação, a gente chama ele de Ski Buster. Aquele é só hidratante, ele vai ser aplicado no paciente e rapidamente absorvido. Tá? Agora, quando a gente começa a ter padrões de reticulação, começa a ter mais moléculas, a gente tem que esse material ele vai ser mais volumizador. Tá? Então, até aqui, ó, ele está uma média reticulosa, já começa a reticulosidade, né? Então a gente tem rugas finas, né? A indicação. Quando ele tem uma média, ele já realmente vai ser para a região de boca, tá? Uma região pré-maxila, até zigomático. Agora, quando a gente já trabalha com material bem denso, ele já é justa ósseo mesmo. Então, a gente precisa ter base óssea para trabalhar com esse material. Se você trabalhar com material justa ósseo e aplicá-lo em um local que não tem base óssea, a gente geralmente tem problemas com relação à migração desse material e até mesmo flacidez que ele vai dar na pele, certo? Também a gente precisa levar isso em consideração. Técnicas de aplicação, tá? Técnicas de aplicação. A gente tem a cânula e a agulha, gente. Vou até pular aqui para dar tempo a gente falar todos os slides. Ó, a cânula, geralmente ela é mais segura porque ela não tem poder de corte, certo? Então, a cânula, ela não chega até regiões, não chega a perfurar vaso sanguíneo. Então, a segurança pode ser maior com cânula. Agora, é claro que alguns resultados a gente precisa conquistar com agulha. De uma maneira geral, eu não indico quem está começando a trabalhar com agulha. Tá? É melhor trabalhar com cânula porque a intercorrência é bem menor, certo? Mas não tem como a gente explanar muito sobre como utilizar a cânula e a agulha porque realmente é para outra palestra, né? De utilização de ácidos. Mas a cânula, ela não tem poder de corte, ela vai andar pela camada geralmente da hipoderme, né? E não vai ter grandes danos para a pele do paciente, ok? Então, como evitar uma intercorrência? A gente precisa de um planejamento, de técnica, de calcular a quantidade de material, certo, daquela região, para a gente evitar o máximo de intercorrência possível, tá? Uma coisa importante de levar em consideração é que como você vai utilizar agulhas e cânulas, a gente precisa deixar a pele limpa do paciente, porque senão você vai causar uma infecção na pele do paciente. E a infecção faz com que uma intercorrência aconteça e a gente tenha um prejuízo aí de rejeição do material, tá? Aí criar aquele ambiente inflamatório, aí o paciente precisa utilizar antibiótico, tá? E quando ele precisa disso, já precisa ir para um médico ou dentista, porque biomédico, farmacêutico, esteticista, até esteticista não pode nem fazer, né? Mas biomédico não pode prescrever antibiótico, tá? Então, muito cuidado. A pele do paciente precisa estar bem limpa, né? Geralmente a gente utiliza clorexidina, utiliza álcool 70, certo? Para fazer a asepsia na pele do paciente, tá? E evitar intercorrências associadas à infecção. Outra coisa importante é deixar o ambiente de trabalho bem organizado, porque quando você não deixa ele organizado, você esquece a cânula, você pega a luva, abre a gaveta, depois manipula a pele do paciente. Então, deixa tudo preparado e se precisar pegar algo na gaveta ou armário, tira a luva, coloca outra ou utiliza uma contraluva, tá? Que você vai abrir para não sujar a luva, tá? Porque a luva ela precisa estar limpa, né, gente? Não pode causar uma infecção na pele do paciente. Como eu falei também, uma coisa importante é a anamnese, tá? Para a gente não ter intercorrência. A aspiração, muitas vezes, pode ser interessante, tá? Aspirar o material, aspirar com agulha, porque a aspiração a gente só faz com agulha, tá? A gente não aspira com a cânula. Até muito cuidado para aspirar com cânula, tá? Não aspirei com cânula. A aspiração ela é feita com agulha. E a aspiração não é rápida, gente. Você tem que aspirar e esperar um pouquinho, certo? Porque já tem vários estudos correlacionando, até mesmo com cadáveres frescos, que uma aspiração de 2 segundos ela não vai vir sangue se você tiver afetado um vaso. Você tem que realmente aspirar, esperar um pouco, uns 9 segundos, e depois aplicar o material, tá? Aí é uma coisa que eu não indico, tá? Trabalhar com agulha quem está começando. Quando você já tem segurança, já conhece a anatomia do paciente, conhece a disposição da pele do paciente, a gente vai ter bons resultados e pouca intercorrência, tá?
E com relação ao BBDE, certo? A gente tem que ele pode ser alergênico e a gente não pode ultrapassar uma quantidade de 20 ml, né, para 60 quilos do paciente de BBDE, tá? Quando eu falo de 20 ml, é 20 ml de preenchedor. Eu já falei sobre 15, mas não é 15, é 20, tá? Para cada 60 quilos do paciente. Porque caso contrário, a gente pode ter um processo de alergia, de rejeição, porque o BBDE ele pode ser tóxico em grandes quantidades. Tá? E lembrando, o PBDE ele é um material que faz com que o ácido ele fique reticulado, tá? Para que ele dure mais tempo. Lembra daquelas. Vou até voltar aqui para vocês lembrarem, tá? O BBDE são esses crosslinks aqui, ó, que vai unir essas moléculas de ácido hialurônico e impedir com que a hialuronidase do paciente metabolize esse material e ele assim dure mais tempo. Porque o preenchedor ele dura, dependendo do grau de reticulação, 4 a 1 ano, tá? Se for um preenchedor de baixa reticulosidade, um fine line, isso ele vai durar 4 meses. Então, alinhe também essa expectativa com o paciente. Se for aquelas ruguinhas muito finas, geralmente, ou então até para olheiras, ou até mesmo para os lábios, pode durar menos tempo, tá? Porque quanto menos viscoso, mais rápido ele vai ser absorvido. Tá? Aí, sinais e sintomas que são indícios de complicação, né? Dor no local por mais de 24 horas, sangramento na região após a finalização do procedimento, um edema permanente que fica por muito tempo no paciente, um hematoma também que fica bastante tempo, região purulenta, né? Que já vai sinalizar uma característica mais infecciosa, né? Com micro-organismos, uma região também enrijecida, tá? Porque muitas vezes o organismo pode criar um granuloma. Tá? Ele vai meio que, esse material ele é estranho no organismo, então vamos isolar. Aí ele cria uma rede de fibras e aquele material ele fica rígido. Você toca, ele não se move, ele não vai ser metabolizado, ele fica com o paciente por muito tempo. É semelhante ao granuloma de tuberculose, por exemplo, para quem conhece, tá? Porque o organismo, tudo que ele acha que é estranho, ele pode isolar. Um eritema permanente também e isquemia por mais de 8 horas, tá, gente? São sinais e sintomas que dão indício de complicação, mas nem sempre vai ser. Por isso que é importante a avaliação com o profissional que fez. Sempre que a gente tem uma intercorrência, é importante ir para o profissional que a gente fez o preenchedor. Porque às vezes o paciente vai para outro profissional e o outro profissional não sabe como foi aplicado, qual a reticulosidade, porque o paciente não sabe. Muitas vezes ele não sabe, ele não entende das características físico-químicas do material. Então é importante que primeiro ele vá até o profissional que fez, no caso de vocês, e depois, se o profissional não resolver, que vá para o médico ou a outro profissional que resolva. Tá? Porque, como eu falei, nem todo profissional sabe lidar com intercorrência. A gente também pode ter, como eu havia falado, nódulos, fibroses, granuloma. Excesso de produto também pode ser uma característica, tá? Uma reação adversa, né? Uma isquemia, edema, equimoses. Equimoses são bem comuns, tá? A gente fica uma equimose, um vermelhinho, um roxinho naquela região, que rapidinho sai, aplicando iodose, por exemplo. A gente tem aí bons resultados, tá? E assimetrias, tá, gente? Uma coisa importante também. Às vezes a gente tem uma complicação que não é bem uma intercorrência. Veja que a gente falou de sinais e sintomas de complicações, tá? Aqui é mais, aliás, aqui não é bem uma intercorrência, quando a gente causa uma assimetria no paciente, quando a gente deixa esse lado maior do que esse, tá? Às vezes é mais uma característica de uma complicação mesmo, não chega a ser uma coisa que vai comprometer a vida daquele paciente, porque quando a gente bota essa intercorrência na mente, parece que vai tirar a vida do paciente, que vai, né? Mas nem sempre, às vezes é a questão da imagem mesmo, da estética do paciente não vai ficar boa. E evitar também fazer hipercorreção, utilizar muito material, porque isso faz com que a gente tenha aí até uma aceitação do paciente de forma diferente. O paciente pode ser que ele não se aceite, as pessoas não aceitem o paciente, tá? Então, vão com calma, gente. Aplica um ml hoje, na próxima semana, daqui a 15 dias, aplica outro ml, para a gente conseguir conquistar aí um resultado legal. A gente também pode ter aí hipercromia, principalmente se tiver uma inflamação, né, um edema persistente, tá? A gente também pode ter edema tardio, o paciente, nos 7 dias ele não apresenta o edema, mas daqui a 1 mês ele apresenta, tá? Esse edema tardio também pode acontecer. E é interessante interagir também com o paciente, né, orientar de forma adequada. Aparecimento de herpes também, quando o paciente tem herpes e você faz preenchimento da região, né? Há uma inflamação local, então é importante que se o paciente ele tiver histórico de herpes, que ele tome a ciclovir de forma preventiva, para que ele não venha a desenvolver, né, herpes naquele momento, tá? Necrose, certo?
dor e edema. A gente já falou sobre isso, né? Já posso até passar o slide. E a gente pode ter complicações em diferentes momentos, né? Nas primeiras 24 horas, de 24 horas a 30 dias e também de forma tardia após 30 dias. É bem menos comum, tá? Geralmente a gente tem aqui, ó, que o imediato e o precoce são os mais vistos aí na clínica, que aí são associados com edema, que a gente já comentou, sobre eritemas, tá? O tardio é mais um edema tardio mesmo, né? Talvez um encapsulamento, um nódulo, né, desse material se caracteriza mais no tardio. Aí esse tardio, geralmente o paciente nem sente de forma adequada, geralmente ele só vai notar quando o material está indo embora. Porque se forma um nódulo na região direita do paciente, do lábio, e dessa região não forma, dessa região é metabolizado, né, o ácido vai embora, e desse lado com o nódulo não vai, e o paciente fica com um lábio maior do que o outro, certo? Aí a intercorrência tardia, porque o nódulo ele impede a metabolização da hialuronidase, tá? Aí aqui são possíveis diagnósticos que a gente pode ter, eu vou deixar aqui frisado, depois vocês pausam, tudo que a gente já falou, certo? De alterações principalmente associadas à inflamação nos primeiros 24 horas, precoce, a gente tem aí alteração de cor, cicatriz também é um ponto importante que pode haver, certo? Irregularidades, infiltração de células, nódulos. Tardio, a gente pode ter telangiectasias, que é o aparecimento de vaso sanguíneo onde aquela cânula entrou, cicatriz também, formação de queloide. É bem difícil, tá? Mas pode haver queloide na região onde a cânula entrou. Irregularidades também, certo? Enfim, tá? Vou deixar essa tabela, depois vocês pausam, é tudo aquilo que a gente já falou, mas numa sequência aí de dias, tá? Aí, assim, nas primeiras 24 horas, a gente tem principalmente alterações vasculares, reações alérgicas imediato, tá? Hematoma também, é um ponto, equimose, parestesia, tá? E sobrecorreção, tá? Geralmente quando faz massagem na região e o material anda. Tá? E aqui até uma tabelinha de como reverter, certo? Geralmente, para hematomas, edemas, a gente utiliza compressa de gelo, utilização de corticoides, tá? Para tentar fazer com que o paciente se recupere da condição. Bem? Aí assim, gente, estou pulando muito, mas no curso de intercorrência, geralmente a gente fala sobre tudo, né? E da questão aí do paciente, tá? Então, a gente teve até um curso, lançou um curso falando sobre intercorrência, onde a gente pontuou cada ponto, mas assim, a palestra é um pouco rápido, aí acaba que algumas coisas ficam, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostando e aprendendo bastante e tendo consciência de trabalhar com preenchedor. Tá, vou pular aqui alguns pontos para já mostrar o uso da hialuronidase, tá? O ácido hialurônico, gente, ele é metabolizado pela hialuronidase. Essa enzima, nosso organismo já possui, por isso que o material ele é absorvível. Mas a gente também pode utilizar a hialuronidase para destruir o material que a gente utilizou, certo? É interessante fazer uma boa avaliação, saber se realmente há necessidade de destruir esse material, porque, gente, é muito caro o material. O paciente às vezes paga muito caro para fazer e, de repente, você quebra todo o material e ele deixa de existir. Então, muito cuidado com a utilização de hialuronidase. E outra coisa, ela é bem menos biocompatível, certo? E muito mais alergênica. Então, evitem utilizar a hialuronidase sem necessidade. Se demorar, se o paciente for aceitação, se ele não está gostando do preenchedor, espera um pouquinho, né, deixa ele um pouco se adaptando, que às vezes quando ele se adapta, ele até gosta do preenchimento. Às vezes, preenchimento de boca, por exemplo, a paciente se assusta, inflama um pouquinho, ela demora a se adaptar, mas depois que ela se adapta, ela não vai deixar nunca de fazer preenchimento labial, certo? Então, às vezes, que você tirar na primeira semana faz com que o paciente não tenha uma boa aceitação, certo? Então, é interessante ter esse cuidado, né, com relação ao paciente também. Se o paciente ele é ansioso, ele quer tirar material de cara, evita, certo? Até porque o material ele vai ser absorvido, ele vai ficando mais natural. Quanto mais tempo passa, mais ele vai ser absorvido e mais a gente vai ter aí a paciente se aceitando, né? E, enfim. A hialuronidase, né? A gente precisa ter em consultório. Toda vez que a gente trabalha com preenchedor, a gente tem que ter hialuronidase no consultório. Porque se aconteceu intercorrência, você tem que atuar muito rápido. Se você não tiver na sua clínica hialuronidase, aonde você vai comprar? Não é rápido, sabe? Então, assim, é preciso ter.
né? E é bom que você tenha e que ela, o vencimento dela, você nem usa, ela fique vencida, certo? A melhor coisa do mundo é você ver a hialuronidase vencida, porque significa que você não utilizou, que você não teve intercorrência, tá? E como eu havia falado, ela quebra, né, as cadeias poliméricas aí da estrutura do ácido hialurônico. Então, ele é rapidamente absorvido. Geralmente para intercorrências, né, onde a gente tem eritema, começo de necrose, ele fica, tá vendo que essa região, lembra que eu falei que tem uma artéria, né, que passa por essa região, veias que passam nessa região, se ficar um pouco vermelho e for um vermelhidão bastante no caminho da artéria, é interessante imediatamente atuar aí com hialuronidase, tá, para não ter necrose no futuro. Tem até algumas imagens bem interessantes que eu já mostro para vocês sobre intercorrências, tá? Aí a hialuronidase, gente, ela é medida por UTR, tá? A cada 1 ml que a gente utiliza do soro fisiológico, a gente tem 100 UTR, tá? Aliás, unidades, e quando a gente dilui, ele se torna 1000 UTRs, certo? E geralmente a gente aplica por região de 10 a 20 unidades, tá? Então a gente vai utilizar, na verdade, de 100 a 200, né, UTR. Vai depender de como você queira chamar. Pode ser 100 unidades ou 100 UTRs. Geralmente é assim que as indústrias preconizam, tá? Então, assim, quando a gente vai fazer correção, a gente utiliza 10 a 20 por ponto e distancia 1 centímetro. Se você fez o material no zigomático, você vai distanciar 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. E cuidado, gente, para não utilizar muitas unidades ou muitos UTRs aí da hialuronidase, porque a gente pode fazer verdadeiros buracos na pele do paciente, tá? Porque ele acaba até metabolizando o ácido hialurônico do próprio paciente, daquela região. E daquela região ela fica pobre de ácido hialurônico e ela perde o volume. O paciente fica com verdadeiros crateras na pele. Então, muito cuidado na hora de utilização. Às vezes é interessante que a gente até faça a aplicação mais de uma vez, certo? Às vezes uma vez só de hialuronidase não resolve. Mas às vezes uma única vez que a gente utilizou a hialuronidase, o material já ficou ficou menor, já tem menos material e a gente tem uma segurança maior do procedimento, certo? Aí também há reações adversas, né, como a gente já havia falado, como a herpes, por exemplo, tá falando agora de reações que o paciente pode ter pós-procedimento. Já é interessante tomar ciclovir, geralmente quem pode prescrever só são médicos e dentistas, eu só coloquei aqui geralmente como deve ser utilizado, né, tomar uma vez ao dia, de 3 a 4 dias antes do procedimento e depois de 4 em 4 horas, um comprimido antes, durante 24 horas. Vai depender de como você vai trabalhar. Lembrando que só quem pode prescrever a ciclovir é o dentista e médico, ok? E até mesmo fórmulas que atuem na imunidade do paciente, tá? Zinco quelato, vitamina C, L-lisina. Essa fórmula, geralmente, ela aumenta a imunidade do paciente. Então, se aumenta a imunidade, a gente, né, não tem problemas com herpes. Porque muitas vezes a herpes está associada com a imunidade do paciente estar baixa, certo? Então, passando aqui um pouquinho para dar tempo, né? Falar sobre tudo. Vou até passar rápido para vocês não, né? Ó, falta de necrose, certo? Necrose, gente. Olha como fica feio, né, o lábio do paciente. Geralmente, essa necrose está associada tanto por talvez uma rejeição do paciente, que é menos comum, ou pela reticulosidade do material ser muito grande, ser um material muito denso, certo? Ou então você comprometer algum vaso sanguíneo, aplicou com agulha, porque pode ser, né, um ponto. Então, é interessante que você intervenha de forma rápida, não só com a hialuronidase, mas também com corticoide, né, para controlar o processo inflamatório, porque o edema ele acaba aumentando, né, essa condição, a vascularização, e a gente pode ter aí grandes complicações com o nosso paciente, certo? Aí a necrose mais tardia, ela pode vir realmente mais escura, né, realmente ficando mais preta, porque a necrose realmente, o tecido não vai se recuperar, certo? Então, a depender da característica do local, a gente aplica mais ou menos hialuronidase, né? Vai depender do local que a gente aplica.
Isso aqui é o começo de uma necrose, tá? Quando o paciente ele fica assim, tem que correr contra o tempo para a gente tirar esse material, trabalhar com ozonioterapia, com carboxiterapia, com utilização de corticoide, utilização de até mesmo, gente, AS, tá? Porque a AS, ela não deixa o sangue mais fino, então o sangue mais fino, ele vai conseguir circular melhor, oxigenar melhor aquela região, certo? E até mesmo também utilizar o sildenafil, tá? O sildenafil que é o conhecido azulzinho, né? Que ele é vasodilatador. Então, a vasodilatação faz com que o sangue ele consiga circular melhor por essa região. Mas lembrando, sildenafil e o AS tem que ser prescrito por um profissional prescritor, tá? Mas às vezes quando você acompanha o paciente até o profissional prescritor, como profissional, você pode ter uma conversa, um diálogo melhor, ou até mesmo com aquele médico parceiro que você tem, tudo bem? Uma necrose mais tardia. Nessa necrose a gente tem perda mesmo estrutural do nariz e isso vai deixar uma cicatriz, nossa, de uma grande proporção, tá? Agora essa necrose, gente, ela só aconteceu porque o manejo foi demorado, tá? É interessante que o manejo seja rápido, antes que chegue até este ponto no paciente. Região de glabela, como é falado aqui, com base óssea aqui na região da testa, tá? Aqui já não foi nem com ácido, foi com bioestimulador, hidroxiapatita, certo? Que é muito importante também a gente diluir bastante para trabalhar nessa região, certo? A gente até viu a palestra da professora, né? Ela falou um pouco sobre bioestimulador. E o bioestimulador nessa região, gente, não é o melhor tratamento, tá? É bom utilizar laser, microagulhamento, dá muito mais resultado, certo? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais uma palestra minha. Eu sei que tem muito assunto para a gente falar sobre intercorrência, né? Tem tanta coisa, né? Até pulei alguns slides, mas espero que alguma dúvida que vocês tenham, vocês possam tirar. Eu vou estar ao vivo com vocês agora e podem perguntar que eu estou tirando dúvida de vocês, tá bom? Vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis para não atrasar também o cronograma. Espero que vocês tenham gostado. Esse é meu Instagram, tá? @obiomédicoesteta. E me sigam lá, certo? É uma rede social que eu estou começando a alimentar, né, a trabalhar nela. Então, espero que vocês gostem. Em breve eu vou trazer muito conhecimento para vocês por lá também, tá? E também sigam o Ivesp, @ivesp_oficial. E marquem lá, marquem o Ivesp. A gente também vai estar compartilhando, certo? Obrigado. E é isso. Aí, Ana, contigo. Oi, pessoal. E aí, gostaram muito da palestra do Jonathan? Foi sensacional, né? Só elogios, hein, Jonathan? Nem muitas perguntas tenho aqui para você, hein? Pessoal só elogiando, gostaram bastante de todas as informações que você passou. E vou aproveitar então e fazer algumas perguntinhas aqui que o pessoal comentou, tá? Em relação à cânula e agulha, questão de aspiração positiva, né? Fala um pouquinho sobre isso, Jonathan, sobre como deve ser feito, né? Para o pessoal entender melhor em relação a isso. Pronto. De maneira geral, gente, a agulha, né, quando a gente trabalha com ela tem um poder de corte e a gente muitas vezes não consegue controlar em qual camada a gente tá a nossa agulha, tá? Então, quando a gente trabalha com a agulha, é muito interessante que a gente sempre faça a aspiração, tá? Uma coisa importante é que a aspiração não seja rápida, né? Que vocês façam a aspiração e que dure alguns segundos, tá? Não seja aquela aspiração rápida e na hora da aspiração, uma coisa que eu sempre falo, é preciso de muita técnica, vocês não podem estar tremendo no rosto do paciente, você vai aspirar de maneira calma, certo? Esperar um pouquinho, em torno de 9 segundos, para depois soltar, para ver se realmente você atingiu um vaso ou comprometeu uma estrutura ali próxima a um vaso sanguíneo, tudo bem? Com relação à cânula, gente, na verdade, é um assunto controverso, né? Estava até conversando aqui no intervalo, que geralmente as cânulas que têm um poder de 25G, 27G, são cânulas mais finas. Então, essas cânulas têm uma necessidade maior de estar aspirando, certo? Mas, de maneira geral, até com 22G, no habitual, a gente eu pelo menos, geralmente não aspiro, certo? Em uma região onde eu sei que não tem um vaso sanguíneo. Tudo bem? Assim, onde eu sei que é uma região segura, que eu já trabalho com essa região há bastante tempo. Jonathan, qual a cânula que você falou? Eu acho que cortou aqui a sua fala. Você falou da cânula. Geralmente a cânula mais usada para o rosto é de 22G.
tá? E dependendo da região onde você trabalhe com ela, muitas vezes a gente não faz a aspiração, né? Geralmente eu faço a aspiração em regiões que têm esse caráter ósseo, né? E o risco maior de estar trabalhando, né, com a cana. Jonathan, e também fizeram uma pergunta aqui em relação ao bloqueio anestésico, né, Uhum. e à infiltração, né? Quais são, se biomédico pode fazer, quais são os profissionais que podem fazer esse tipo de Pronto, anestesia? Fala um pouquinho para a gente, então, pronto. sobre essa questão anestésica. Pronto, com relação, assim, sempre que a gente vai falar sobre isso, né, quem pode, quem não pode, a gente tem que ir para as leis, né? Na lei, não tem nada dizendo que o biomédico não possa fazer o bloqueio anestésico, mas também não tem nada Uhum, dizendo que pode. Então fica muito, eu acho que tem muito a ser conquistado. Tá? Eu, particularmente, não utilizo o bloqueio anestésico, eu faço botão anestésico, que é diferente do bloqueio. O bloqueio você vai localizar o nervo e vai bloqueá-lo, certo? Então toda aquela inervação, toda aquela irradiação do nervo, o paciente não vai sentir, certo? E muitas uhum, vezes o bloqueio, gente, ele é feito dentro da boca, né? Então geralmente isso fica mais para a questão de dentistas, médicos, tá? Por conta que tem na lei deles falando sobre isso. Na nossa, particularmente na biomedicina, não sei da farmácia, Ana, eu acho que não sei se você tem no uhum, seu conselho, mas da biomedicina não tem, né? Tem mais do botão anestésico e também da anestesia tópica. uhum. Na farmácia também, né, nossa legislação não fala nada sobre a questão Né? de infiltração, bloqueio, né, então há controvérsias em relação a isso, né, alguns profissionais entendem-se de que não é descrito, não é proibido, mas se também não está descrito, também não significa que a gente pode fazer, então aí Exatamente. varia muito de cada conduta mesmo profissional, enquanto isso não está descrito realmente mais claramente nas nossas legislações, né. Exatamente. Eu acho que é bom a gente trabalhar dentro do que está realmente escrito na lei, até porque é um assunto muito delicado, Uhum, certo? A questão de trabalhar com minimamente invasivos, porque os minimamente invasivos, eles estão descritos na lei do ato médico, né? Então a gente uhum. até nós trabalhamos na organização mesmo aqui do IVESP, na coordenação, a gente sempre, né, tá ali tendo cuidado, porque os conselhos, eles são bem Sim, o do médico, né, o conselho médico, ele é bem agressivo com relação a é, perseguir os profissionais, certo? Nada contra, mas existe essa perseguição, exatamente, então vamos trabalhar de forma correta com o que tem na lei. É a minha indicação de hoje. exatamente. O John, e também fizeram algumas perguntinhas em relação à rinomodelação, né, porque Uhum, muitas intercorrências também acontecem, né, junto, quando vai se realizar o procedimento de rinomodelação, né, uhum, é uma das regiões mais perigosas que a gente vê exatamente. maiores casos de intercorrências. Uhum, Então, perguntaram se qualquer pessoa pode fazer, né, eu acredito que a nível de paciente foi essa pergunta, né, se qualquer paciente ele tem indicação para rinomodelação, se existe algum tipo de contraindicação para esse tipo de procedimento. E também perguntaram em relação à questão do desvio de septo, né, uhum. se pode ser feito, né. Falam aí na outra palestra eu falei um pouquinho É, sobre isso isso, a agora Ana já você falou, fala né, para a gente também. pode até fazer e até mesmo harmonizar, né, essa questão do desvio do septo, mas e alterar a respiração, tanto do paciente que não tem desvio de septo, quanto que tem. Então, não dizendo alterar para pior, né, mas vai alterar, o padrão de respiração, como a Ana falou, vai alterar, certo? Particularmente, Ana, na minha rotina clínica, eu trabalho mais com fios, tá? Assim, Uhum, com ácido mesmo, eu utilizo pequenos volumes, geralmente não trabalho em toda a extensão, né, do nariz. Depende muito mesmo do paciente, a quantidade do material, depende da necessidade do paciente. Tem casos que uhum, realmente o ácido hialurônico não é tão interessante quando o nariz já tem uma projeção muito grande, quando ele já é muito grande, né? Então colocar outro volume pode não ser interessante, certo? uhum, Mas de maneira geral, o que eu aconselho para quem trabalha com remodelação é trabalhar com profissionalismo, né? Já ter experiência com a remodelação e acompanhar o paciente, né? Liga no dia seguinte, sabe? Pergunta como tá, né? Porque é uma região realmente muito sensível, trabalha com pouco uhum, material, nem que você precise dar um retoque com 3 meses, né? Porque a gente não pode utilizar muito material nessa região. E também orientar o paciente na uhum, hora de dormir, na hora de estar, né? Porque o ácido, como eu havia falado, ele tem mobilidade, geralmente o ácido ele pode é, um pouquinho andar, né, do local onde a gente aplicou e ir para um vaso sanguíneo. é Interessante bastante também que na hora do cautela, né.
na hora do procedimento, se acontecer algo, o paciente vai sentir uma dor diferente, né, na remodelação. Estava até assistindo um curso esses dias e falando que, geralmente, quando tem um comprometimento, o paciente sente uma dor desde o momento da aplicação, certo? Porque realmente essa artéria ela vai irrigar aqui a parte do terço superior da face, né? Então, e a paciente ela começa na hora a sentir algo, né? E que é importante a gente se atento aos sintomas de hipóxia, né? Sintomas de começo de necrose, tá? E agir muito rápido, certo? Até trabalhar aí com hialuronidases, quem sabe, mas acompanhar o paciente, né? Acompanhar o paciente é muito importante. Certo. Bom, como eu comentei, tiveram pouquíssimas perguntas, né, foi mais elogios aqui falando que a sua palestra foi maravilhosa, ótimo profissional, palestra top, né. Então, Jonathan, só para falar um pouquinho para o pessoal em relação a essa parte de intercorrências, né, qual, assim, o conselho que você dá para os profissionais em relação a isso, né? A gente inclusive, né, Jonathan, a gente deu até um curso junto, né, em relação a intercorrência, né, falando bem detalhadamente. Rafael, Ana, de lançar de novo esse curso, né, de intercorrência. Pois é, pois é. Então qual, assim, o seu conselho, né, para os profissionais para evitar um caso de intercorrência ou quando tiver, como agir mediante a isso, né? Tá, fala um pouquinho aí para dar um norte para todo mundo. Eu vou resumir primeiro com uma palavra, né, que é conhecimento. Você precisa conhecer a anatomia do rosto, da face do paciente, conhecer as principais regiões onde a gente pode ter intercorrência. Para quem está começando, trabalha com regiões que não sejam, assim, perigosas, né, do ponto de vista aí, de intercorrências. Trabalha um pouco mais com cânula, depois trabalha com agulha, né? Então, assim, depende muito de como você está começando. Mas quem está começando, eu aconselho trabalhar com pouco material, não fazer uma harmonização completa. E se for fazer uma harmonização completa, que seja por etapas, porque muitas vezes a harmonização ela precisa de etapas, até mesmo porque o ácido ele volumiza, certo? Então, é interessante que você conheça da anatomia do paciente, a qualidade do material, a reticulosidade do ácido hialurônico, porque tudo isso vai influenciar no nosso resultado. Então, é conhecimento, gente. Quem está começando é conhecimento. E eu sempre falo, gente, eu estou falando isso não é para assustar, né? Que a gente pode ter necrose, pode ter hipóxia, pode ter diversas intercorrências. Até comentei da cegueira, né, que o paciente pode ficar cego, mas esse conhecimento é para a gente trabalhar melhor, é para trabalhar com mais segurança, né? Não é para ter medo, para você não trabalhar nunca com isso. Exatamente, né? É o que a gente fala, né, Jonathan? É o que a gente sempre comenta, né? Que você saber como corrigir é até mais importante, né? E você tem que aprender primeiro, antes de aprender a técnica, é aprender como corrigir, né? Saber realmente como intervir mediante uma situação de intercorrência, né? Exatamente. Então, e assim, eu até falei no curso, né? Um dos cursos que eu mais faço, gente, é intercorrência. Hoje em dia eu não busco mais o curso de preenchimento, de técnica, eu busco mais o curso de intercorrências, porque a gente sempre aprende algo novo, sempre tem um estudo de caso ou um caso novo, que a gente pode aprender com o erro do próximo profissional, né? Assim, o profissional erra de uma forma, e a gente acaba aprendendo também, né? Todos os profissionais que trabalham na área. Então, é um curso assim que eu sempre me sinto à vontade de estar fazendo aí curso de intercorrência. E direcionando também, né? A uma área interessante. Fizeram mais uma pergunta aqui em relação aos preenchimentos, né? Qual seria o preenchimento ideal? O que seria ideal? Utilizar o DIP com lidocaína ou seria melhor fazer um botão anestésico? Eu acho que estão se referindo aos preenchimentos em geral, né, que possuem a lidocaína junto no produto, né? Se isso seria suficiente ou se é necessário realizar um botão anestésico, né, para deixar o procedimento mais confortável. Certo. Ó, se a utilização, se for com cânula, por exemplo, a gente precisa fazer o botão anestésico, né? Porque com a cânula, a gente precisa perfurar a pele do paciente com uma agulha de um calibre maior, isso acaba causando um pouco mais de dor, certo? E eu também gosto de estar utilizando, né, que tenha vasoconstritor, né, que a gente acaba diminuindo a possibilidade da gente ter aí pequenos roxos na pele, né? Com a lido, geralmente eu utilizo em regiões que estão, né, bastante próximas da questão óssea e quando eu trabalho com agulha.
Então aí deixa o procedimento mais tranquilo e a gente não precisa estar fazendo botão anestésico, nem bloqueio anestésico. Tá E até para a certo. região labial, por exemplo, na região labial é interessante, que é difícil fazer que o paciente não sinta dor. Então pode ser interessante utilizar um colírio para a região labial. Tá ótimo. Bom, de perguntinhas, acho que é isso, né. Rafa, tem alguma consideração a fazer? Quer falar alguma coisa? Claro, claro. Vou ligar aqui a minha câmera. John, é incrível ver aqui a gratidão das pessoas que estão participando. Tem gente dizendo que foi maravilhoso o dia aqui sentado, que valeu a pena ficar sentado o dia inteiro assistindo as palestras, que aprendeu muito, né? A gratidão. Então, assim, coloca você que está me ouvindo aí o seu depoimento no chat. O que você achou desse dia maravilhoso? Nós temos ainda uma palestra, né? A palestra do Dr. Vinícius, que é a próxima, mas coloca aí no seu depoimento que a gente que está aqui assistindo, a gente gosta muito de saber, né, o que você está achando aí, né? Então, coloca para a gente, dá um depoimento, fala com a gente que a gente está te vendo sim, tá? Como que foi esse dia para você? A gente, como profissional, prepara tudo com muito carinho, com muito amor, por você, pela profissão, e é muito bacana. Ó. Tá vendo aí, o pessoal já está botando coraçãozinhos, né, agradecendo pela forma gratuita, como a gente colocou, o pessoal dizendo que amou, que adorou a palestra, que foi perfeita. Gente, perfeito a gente não é, tá? Acredito que nunca vai ser, mas a gente sempre procura fazer o melhor e buscar entregar da melhor maneira. E o mais importante, a gente sempre está melhorando, sempre está melhorando. Problemas acontecem, internet oscila, às vezes um programa trava, a gente tem que resolver, mas o IVESP tem uma equipe maravilhosa de professores, coordenadores, uma equipe técnica ligada aqui 24 horas para te atender. Tá certo? Peço desculpas se realmente algo aconteceu que às vezes demorou para você conseguir acessar um link, mas pode ter certeza que tem uma equipe maravilhosa aqui trabalhando para te entregar. Tem mais depoimento aqui, ó. Tem gente dizendo que ficou emocionada, sinceramente, que ela não teria condições financeiras de participar e participou aqui, até pelos cursos e tudo mais. Ó, o pessoal dizendo que amou, achei muito, apesar do cansaço, mas está valendo a Muito pena. legal. Os melhores professores que já conheci, olha que lindo isso aí, né? Que Foi bom. muito especial, de muito aprendizado. Obrigado, obrigado. Muito bom mesmo, tá? Pessoal, nós vamos caminhar para a próxima palestra. Vou pedir aqui para o Jonathan. Jonathan, sobre intercorrências aí, você é o cara, viu? Deu aí um belíssimo exemplo, como profissional, como pessoa, trazendo e fortalecendo a profissão, né? Principalmente a biomedicina estética, a qual você é o representante, fortalecendo muito aí a classe. Parabéns, tá? Muito, muito bom mesmo, né? E a gente está com uma equipe maravilhosa, a Ana aí, né? Farmacêutica esteta, né? E toda a equipe que trabalhou junto aí, todo mundo. Pois, Jonathan, fala um pouquinho, aproveitando que a gente tem aí quase 10 minutinhos antes de começar a próxima palestra, do teu curso que você vai estar abordando aqui conosco no Invest, que está nessa promoção de R$ 69,00, tá? De 250 por 69. Gente, está muito fácil, muito acessível, parcela, tudo mais. Então, Jonathan, fala um pouquinho sobre esse curso aí, para o pessoal que está em casa. Gente, novamente, né? Obrigado, muito obrigado mesmo pelo reconhecimento. Estava acompanhando aqui os elogios desde o começo da minha palestra e também da outra palestra. Eu vi vocês me marcando no Instagram, né, que foi gravada a palestra, já tinha lecionado há alguns meses. Então, gratidão mesmo, certo? Por tudo. Eu acho que é bem recíproco essa parte aí, onde a gente, né, de gratidão, tanto nós somos gratos, vocês também, então isso é muito legal. E queria falar um pouquinho agora sobre o meu curso. Na verdade, são 2 cursos. Um sobre microagulhamento, com Dermapen e Dermaroller. Outro falando sobre a introdução dos procedimentos minimamente invasivos, certo? Então, a gente vai conhecer tudo que vai ser abordado, desde fios de PDO, botox, preenchimento,
todas as técnicas que estão envolvidas aí com a estética minimamente invasiva, certo? Então, a gente vai ter aí um conhecimento bastante intenso sobre os minimamente invasivos, desde como utilizar, como não utilizar. Intercorrências também é um ponto a gente está falando, certo? Como reverter as intercorrências, agora com um pouco mais de calma. Na verdade, esse material que eu apresentei para vocês hoje já era de um curso que eu fiz com a Ana, então, assim, eu tive que tentar ao máximo falar o que a gente lecionou em 6 horas, resumir para ficar bem em 50 minutos. Tá? Então vai ser um pouco mais de calma, que a gente vai falar sobre esse mundo, né, da estética mais invasiva, certo? E também ter essa interação maior, né, no curso a gente tem acesso a vocês, a gente deixa até o áudio aberto para vocês perguntarem. Todos os cursos, eles vão ter a prática, não prática, né, mas o momento remoto, né? Vocês aqui estão perguntando para escrito, mas no curso mesmo, nos cursos que a gente está ofertando, vocês vão ter a oportunidade de conversar com o professor, né? Verbalizando mesmo, falando com o professor simultaneamente, tá? E por uma quantidade de tempo maior. Não só o meu curso, como os demais cursos. E além disso, os cursos serão grupos reservados para os alunos, tá? Então, o meu curso ele vai ter lá o grupo no WhatsApp e a gente vai ter o contato, né, com todos os alunos. Certo? Então, é uma vantagem também. Os cursos, aqui está até perguntando, a duração deles geralmente são 4 horas, 6 horas, 8 horas, vai depender do curso. Essas informações vocês vão ter lá no site, certo?